Real não, amplia a sua vantagem como o maior campeão mundial, chegou a 9 títulos. Em segundo lugar estão o Milan e o Bayern, que tem 4, olha a diferença, né? Menos da metade. Aí vem o Peñarol, que desde os anos 80 não conquista, mas tem 3. O Boca, o São Paulo, o Barcelona, a Boca Inter de venceu Milão. uma do Real, né? Oi? O Boca venceu uma do Real, Verdade, né? verdade. 2 gols do Palermo, né? Isso aí. Aí Santos com 2, também dos anos 60. A Ajax com 2, a Juventus com 2, Manchester United com 2, o Porto com 2, o Corinthians com 2 e a turma que tem 1. Racing, Estudiantes, Feyenoord, o Atlético de Madrid, que é campeão mundial sem ter sido campeão europeu, Olímpia, Flamengo, Grêmio, River Plate, Estrela Vermelho, Vélez, Borussia, Dortmund, Internacional, Liverpool, Chelsea e Manchester City. O Rizek, esse Mundial de Clubes, eu acho que ele é o argumento máximo em qualquer discussão de bar para dizer entre os torcedores, meu clube é maior, meu clube tem um Mundial de Clubes. Agora, pro Real Madrid é protocolar, né? Cumpriu um protocolo. Foi lá, venceu, é o maior clube do mundo, tem que comprovar isso quando tem uma decisão. Foi o que o Eric falou. A animação do apito após a vitória por 3, nem um braço. Mas Cara, você cagou, valeu, gente, Eu ia vamos falar que embora. parecia o Botafogo na Taça Rio. Você sabe o Botafogo na Taça Rio ano passado? Cara, Tchau, beleza, tá. triste, que para nós é o maior título que existe, mas para eles eu dei 50 voltas no estádio lá no Japão, tá maluco? Não, e olha que os espanhóis são, dos países europeus, aquele que disparado mais valorizam o Mundial. Tem cobertura, tem jornalista, tem jogador brasileiro. Não, e eles valorizam o Mundial. Eles valorizam. É que é muito fácil. É fácil, entendeu? Mais ou menos como se tivesse um campeonato mundial de clubes e o time da NBA fosse enfrentar aqui o campeão sul-americano. Para eles, cara, é legal, ganhamos o Mundial. É muito mais difícil para eles ganharem BB, que o Real é muito mais Madrid difícil tem ganhar esse projeto de poder hegemônico no mundo, de ser o maior clube do mundo, né? Então, o Mundial faz parte dessa narrativa, dessa cultura de nós somos o maior clube do mundo, mais uma vez ganhamos o Mundial e tal. Mas o atleta sabe, como o Rizek falou, a diferença é muito grande, né? Então... E aqui estão os 9 pôsteres do Real Madrid campeão. Em 60, eles vencem o Peñarol, era o final em 2 jogos, né? Um na Espanha e outro no Uruguai. Assim, o Santos foi campeão também. É o time do Di Stéfano, camisa 9 do time. Na época, 9 era mais importante do Real Madrid. Cara, quem ali? O Puskás? Não, cara, aqui é o Di Stéfano, né? O Puskás tá agachado, do lado dele. Isso. Do lado dele, o Puskás. Né? E o Rento do lado ali também. Aí, em 66, mais um título mundial do Real Madrid. Em 98, é a equipe que vence o Vasco, né? O Raul, Roberto Carlos, jogo duríssimo. Sidorf, Hierro, Cacilhas. Sávio, exato. Cara, o Vasco fez um segundo tempo espetacular, assim, o que o Felipe jogou nesse dia. É que a molecada hoje não tem ideia, assim, né? A galera mais jovem. Mas vai procurar o segundo tempo desse jogo e ver o que o Felipe, hoje, que dirigiu o Vasco agora nessa reta final, jogou no segundo tempo desse jogo contra o Real Madrid. Esse erro também, né? O zagueiro. Que depois dirigiu a Espanha na Copa do Mundo de jeito trágico. Absurdo como jogava. 98, aí 2002, o Real com o Ronaldo. O Ronaldo não é campeão da Champions, mas ele chega para o Mundial. Como o Mbappé esse ano. Esse time vai ganhar do Olímpia, Cacilhas, Salgado, Hierro, Elgueira, Roberto Carlos, Makelele, Cambiasso, Figo, Zidane, Raul e Ronaldo, 2002. Voltam a ganhar em 2014. Bola de ouro aí no time. Zidane, Figo e Ronaldo. Meu Deus. Aí em 2014 ganham do São Lourenço. Foi duro o jogo do São Lourenço, cara. Duro assim no placar, né? Esse time era Cacilhas, Carvajal, Pepe, Sérgio Ramos, Marcelo, Kroos, Isco, Rames, Bale, Benzema e Cristiano. Cristiano vai ganhar de novo em 2016. O Real vai derrotar o Kashima na final 4-2. Jogo duro também. O Kashima chegou a botar uma frente. Ficou perigoso o jogo. Aí Keylor Navas é o goleiro. Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Vasquez, Benzema e Cristiano. 2017 ganham do Grêmio, foi só 1-0, mas o Grêmio mal passou do meio campo. Teve um pênalti não marcado no Ramiro, tá? Só pra gente... É um único lance. Tem imagem disso? O Grêmio passou no meio campo. Não, tem. Não tinha VAR. Navas, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Benzema e Cristiano, era a escalação. Aí em 2018, já o Courtois no gol. Courtois, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, Marcelo, Modric, Llorente, Kroos, Vasquez, Benzema e Bale, né? Com mudanças pontuais no time. E aí 22 já era Vinícius Júnior, né? Lunin,
O Courtois estava machucado, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Kroos, Valverde, Benzema, Vini Júnior e o time de hoje, que é praticamente o mesmo, né? Praticamente o mesmo. Só a seleção, né? São seleções mundiais, né, cara? Seleções mundiais. E assim, você pega os últimos anos, Real Madrid, City, são seleções mundiais, né? São seleções mundiais. Liverpool, Barcelona, é muita assim, grana, né? A competição hoje, a gente vai pra lá com essa esperança, pô, esse ano a gente vai conseguir encarar, vamos fazer um jogo, e assim, tem sido um tapa na cara. Você olha, bom, aqui está rodando a história riquíssima do Real Madrid em mundiais de clubes. Essa partida contra o Vasco, como disse o Eric, foi muito equilibrada mesmo. Foi um grande jogo do Vasco, sucumbiram. Em 2000, o Real vai perder 2 mundiais, né? Aqui no Brasil. Esse lance é espetacular, fase, capeta no Carimbé. O Corinthians passa pelo Real Madrid no saldo de gols e vai fazer a final com o Vasco. E o Boca, um grande time do Boca, do Riquelme, do Palermo, e derrota o Real Madrid nesse formato de interclubes. Tóquio, né? Era um jogo, né? Aí em 2002, com o Ronaldo, vão ser campeões do mundo contra o Olímpia. Nossa, que timaço. Timaço. Era o Real Madrid Galácticos, né? Aí vão ganhar do São Lourenço de 2-0. Em Marrocos, né? Segurou até o finzinho o Real Madrid, mas aí a qualidade falou mais alto. Em 16, o Kashima conseguiu levar para a prorrogação com 2-2. Aí 4-2 na prorrogação. Sérgio Ramos carregando a taça. O jogo do pênalti do Ramiro, segundo a Jéssica, né? Vamos acreditar aqui, vamos lembrar desse pênalti. É verdade, aconteceu. Gol de falta do Cristiano. E é o último Mundial do Cristiano com o Real Madrid, porque já em 18 ele não está mais. O Real Madrid vai ganhar do Al Ain. Em que havia eliminado o River Plate, do Gallardo, né? Exato. O Bale teve um grande protagonismo naquela temporada à frente do Real Madrid. E aí era Vinícius Júnior, porque ele vai ser protagonista de 2 Ligas dos Campeões, né? Contra o Hilal, que havia eliminado o Flamengo, no Marrocos. Real Madrid 5-3 em cima do Al Hilal. Nesse ano, o Flamengo ficou para trás logo na semi, e agora a vitória sobre o Pachuca. É o grande clube da história do Mundial de Clubes, né? Assim, da Champions também. Da Champions também, de tudo, né? Eu acho que, não sei se tem algum clube, mesmo que a gente fale aí de Manchester City, próprio Barcelona, sei lá, os principais clubes do mundo, quando olham à frente e vê que vai enfrentar um Real Madrid, é muito complicado, né? Nos anos 60, eles falaram, caramba, vai enfrentar o Santos do Pelé, cara. Perderam 2 vezes do Santos. Uma delas o Pelé nem conseguiu jogar, inclusive. Você vê que o Barcelona esse ano meteu 4-0 no Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu, né? Exato. Para você ver como esse Real Madrid ele vai sofrer nessa temporada exatamente pelo que a gente estava falando. É um elenco curto, com desfalques importantes. O Carvajal, por exemplo, que se machucou, ele estava na lista da Bola de Ouro concorrendo a melhor jogador da temporada, né? Então, assim, é um peso muito grande, um dos capitães do time, um super lateral direito, o Alaba, que já vem sofrendo com lesões há mais tempo. Então, vai ser uma temporada, assim, obviamente eles sabem que esse título do Mundial tem uma questão do orgulho nessa narrativa do Real Madrid, de ser o maior clube da história, mas eles sabem que isso não significa absolutamente nada para o restante da temporada deles, que eles sabem que vai ser dureza mesmo seguir até o fim de 2025 com o Mundial de Clubes ainda. Com o Mundial de Clubes ainda, que a gente não sabe que tipo de valor os clubes europeus vão dar, né? Por enquanto, em tese, a FIFA vende a ideia de que vai todo mundo com força máxima. Vamos ver como é que vai acontecer em junho do ano que vem, né? Que vai mexer bem no calendário deles. Olha a história do futebol sendo mostrada nessa linha do tempo que a gente preparou na disputa sul-americanos. Já foi uma disputa, hoje não é uma disputa. Sul-americanos e europeus em títulos mundiais. Nos anos 60... quando a gente tinha os melhores jogadores do mundo aqui na América do Sul, dos 10 mundiais disputados, foram 6 vencidos pelos sul-americanos e 4 pelos europeus. O domínio era sul-americano na década de 60, quando começa o Mundial de Clubes. Nos anos 70, há um equilíbrio. O Mundial foi disputado em 8 anos, 4 vitórias de sul-americanos, 4 de europeus. Na década de 80, é um passeio do futebol sul-americano. 7 títulos sul-americanos
e 3 europeus. Incrível, né? Incrível. Nos 80 é um passeio. E a década de 80 começou a exportação dos melhores jogadores sul-americanos. Mas era incipiente para a Itália, ainda, né? assim, né? Mas era incipiente ainda. Tinha um limite de estrangeiros, né? E é quando começa o jogo único, nos anos 80, Exato. em Tóquio. Aí vem 90. Aí 90 é a Lei Bosman, né? Em 96. É o começo da transformação do Mundial. E aí já a globalização ditando a regra. Os europeus trazendo os principais jogadores da América do Sul. E aí, nos anos 90, os sul-americanos tiveram 3 títulos e os europeus 7. Na década de 2000, a gente até que sobreviveu bem, cara. Foram 5 títulos de sul-americanos e 6 europeus. Pô, mas tem 11 títulos? Porque em 2000 foram 2 mundiais, um vencido pelo Corinthians, um vencido pelo Boca. Foi a última década que a gente realmente competiu com os europeus, né? Foram 2 títulos do Boca e 3 de brasileiros. O São Paulo do Rick, o Inter e o Corinthians. E os demais do Boca. E aí vem o passeio absurdo, né? Na década de 2010, são 9 títulos europeus e 1 sul-americano, que é justamente o último, do Corinthians, em 2012. E a década vigente, com os europeus ganhando os 5 mundiais já disputados. A tendência é que seja 10-0, 11-0, porque a gente vai ter mais um, a né? Copa do Mundo. Quer dizer, vai ter 2, né, ainda, né? Vão ter 2, a outra é em 30. É isso. Mas acho que tem várias coisas a analisar. Claro que a questão financeira da moeda impacta diretamente, né? A gente não consegue alcançar o patamar de investimento desses clubes e isso fala bem mais alto. E especialmente de clubes como o Real Madrid e City. Sim. Sim. É fora da realidade. O Liverpool também. Eu acho que o Liverpool está nessa prateleira de capacidade de investimento. Mas acho que nessas últimas 2 décadas estivemos atrasados em questões táticas. Certamente. Questões físicas de jogo. Passamos a correr atrás da máquina agora para tentar equilibrar um pouco esse jogo em noção tática e em velocidade, né? Que a gente chama de intensidade, mas é velocidade de raciocínio, é um jogo mais de transição, é pensar um outro aspecto tático. Agora, muito recentemente aqui no país, especialmente no advento dos técnicos de fora para dentro do Brasil, que começa com o Jorge Jesus, é claro, mas não só esse treinador, acho que ali a gente começa a correr atrás. O Brasil ficou muito atrasado. Isso reflete, inclusive, no futebol da seleção brasileira. Ficamos por muito tempo muito atrasados em questão de ideia de jogo, em questões táticas, reproduzindo conceitos que lá na Europa já estavam atrasados. Aqui a gente começou a reproduzir depois, como jogo posicional, como o tic-tac já modificado do Guardiola. Então, a gente começou agora estamos entendendo um futebol que tem que ser intenso, então vamos priorizar a parte física. Como é que a gente vai fazer esse jogo acontecer com aspectos táticos que surpreendam o adversário? E a gente vê como aqui no Brasil, quem consegue fazer isso já está se destacando muito mais de equipes que estão bem atrasadas, clubes que estão atrasados nesse propósito. O sucesso do Botafogo é um reflexo disso. O sucesso que o Flamengo teve há poucos, nesses últimos 5 anos é reflexo disso. Do Palmeiras também. Eu sei, Jéssica, mas assim, a diferença é tão grande. Se a gente for olhar só recentemente, sul-americanos no Mundial, vamos pegar os melhores times que a América do Sul viu recentemente. O River do Marcelo Gallardo, em 2018. Não vou contar o Flamengo do Jesus, que esse chegou na final, mas o Flamengo do Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, 22. O Palmeiras do Abel e agora o Botafogo. 4 elencos poderosíssimos que encantaram, ganharam mais de um título, inclusive, aqui no futebol sul-americano. E o que eles têm em comum? Quando foram para o Mundial, todos eles passaram a experiência de não chegar a uma final. Porque o nosso nível está muito mais próximo dos times da CONCACAF, dos melhores times da Ásia, do que dos europeus.